E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Santos na voz. Direto do Hora de Fatos e Curiosidades. Você sabia que o Egito é muito mais do que apenas pirâmides e faraós? Hoje, vamos mergulhar em um dos países mais misteriosos e fascinantes da história da humanidade. Prepare-se para descobrir as 10 curiosidades mais surpreendentes sobre o Egito Antigo. São fatos que vão além do que você aprendeu nos livros de história e que, com certeza, vão te deixar de queixo caído. Fique até o final, porque o último fato vai mudar completamente sua visão sobre os antigos egípcios. E não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e ativar o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Vamos começar essa viagem ao passado. Curiosidade 1. As pirâmides não foram construídas por escravos. Muita gente ainda acredita que as gigantescas pirâmides do Egito foram construídas por escravos, mas na verdade, os arqueólogos encontraram evidências de que os trabalhadores eram bem tratados, recebiam salários e tinham até moradias ao redor das construções. Eles eram trabalhadores qualificados e se sentiam orgulhosos de fazer parte desse projeto monumental. Não foi apenas trabalho braçal, foi um verdadeiro trabalho de engenharia avançada para a época, algo que impressiona até os dias de hoje. Curiosidade 2. O Egito tinha um jogo semelhante ao boliche. Você imaginaria que os egípcios antigos gostavam de jogar uma versão primitiva de boliche? Isso mesmo! Arqueólogos encontraram em uma tumba do século IV a.C. uma pista onde os egípcios usavam bolas de pedra e jogavam com regras bem parecidas com o boliche moderno. O jogo servia não só como entretenimento, mas também era parte dos rituais sociais. Quem diria que os egípcios eram mestres na arte da diversão, não é mesmo? Curiosidade 3. Cleópatra não era egípcia. Quando falamos de Cleópatra, automaticamente pensamos em uma rainha egípcia. No entanto, a verdade é que ela não era egípcia de nascimento. Cleópatra fazia parte da dinastia Ptolomaica, que tinha raízes gregas, descendente de Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre, o Grande. Mesmo assim, ela foi uma das governantes mais marcantes do Egito Antigo, sendo famosa por sua inteligência, charme e habilidade política, que a tornaram uma das mulheres mais poderosas de seu tempo. Curiosidade 4. As mulheres egípcias eram independentes. O Egito Antigo era uma sociedade bastante avançada para a época, especialmente quando se tratava dos direitos das mulheres. Elas podiam possuir propriedades, assinar contratos, iniciar divórcios e até ocupar cargos importantes no governo. Algumas chegaram a governar o país, como a famosa faraó Hatshepsut. Esse nível de liberdade e respeito à mulher era algo raro em muitas outras civilizações antigas. O Egito estava à frente de seu tempo nesse aspecto. Curiosidade 5. Os gatos eram sagrados. Os gatos tinham um status especial no Egito Antigo. Eles eram considerados criaturas sagradas, associados à deusa Baste, a deusa da proteção e do lar. Maltratar um gato era considerado um crime gravíssimo, e muitos egípcios até embalsamavam seus gatos após a morte, como forma de honrá-los. Esse respeito pelos felinos ajudou a controlar pragas como ratos e cobras, mantendo as colheitas seguras e protegendo as casas egípcias. Venerar gatos não era apenas espiritual, mas também extremamente prático. Curiosidade 6. A arte egípcia não é como pensamos. Quando você pensa em arte egípcia, logo vem à mente imagens rígidas, com figuras em perfil, certo? Mas, na verdade, essa forma de arte era intencional. Os artistas egípcios seguiam regras muito rigorosas de representação, chamadas de cânones, para garantir que a ordem e a harmonia fossem mantidas em todas as obras. Isso tinha um forte significado religioso e espiritual, pois a arte egípcia não era apenas para decorar, mas também para garantir a passagem segura para a vida após a morte. Curiosidade 7. O faraó nunca mostrava sua vulnerabilidade. Na cultura egípcia, o faraó era considerado um ser divino, filho dos deuses, e isso significava que ele nunca poderia mostrar fraqueza ou vulnerabilidade. Mesmo que estivesse doente ou em batalha, o faraó sempre era retratado como forte, jovem e poderoso. Esse ideal de perfeição fazia parte da propaganda política da época, reforçando a ideia de que o faraó era o elo entre os deuses e os homens, garantindo a estabilidade do Egito. Curiosidade 8.
Os egípcios tinham métodos de saúde avançados. Os egípcios eram pioneiros na medicina. Eles realizavam cirurgias complexas, como amputações, e tinham conhecimento de anatomia que surpreendeu os arqueólogos. O papiro Ebers, um dos textos médicos mais antigos do mundo, documenta tratamentos para diversas doenças e até descreve a prática de exames de gravidez. Muitas das técnicas médicas egípcias influenciaram a medicina grega e romana posteriormente, deixando um legado importante para a ciência. Curiosidade 9. O sistema de escrita egípcio era complexo. Os hieróglifos, a escrita sagrada dos egípcios, não eram tão simples quanto parecem. O sistema de escrita egípcio incluía mais de 700 símbolos, e os escribas, que eram treinados por muitos anos, tinham grande prestígio na sociedade. Além disso, existia uma forma de escrita mais simples, o hierático, usada em documentos do dia a dia. Decifrar esses códigos foi uma tarefa complicada para os estudiosos modernos, mas a Pedra de Roseta foi a chave para entender essa complexa linguagem. Curiosidade 10. A múmia mais antiga não era humana. Você sabia que a múmia mais antiga do Egito não é de uma pessoa, mas sim de um animal? Há registros de múmias de animais, como pássaros, cães e até crocodilos, que eram embalsamados para acompanhar seus donos na vida após a morte ou como oferendas aos deuses. A preservação desses animais era tão importante quanto a dos humanos, e eles eram enterrados com o mesmo cuidado e respeito. Um exemplo claro do quanto a vida após a morte era importante para os egípcios. Essas curiosidades mostram que o Egito Antigo ainda guarda muitos segredos e surpresas. Cada descoberta arqueológica nos revela um pouco mais sobre essa civilização incrível, que continua a fascinar o mundo moderno. Se você gostou dessas curiosidades, já sabe o que fazer, deixe o like, compartilhe o vídeo com seus amigos que amam história e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos fascinantes como este. Até a próxima viagem pela história.